muito bom retomarmos as atividades aí nesse início de 2022. Agradecer a presença de todos os que nos dão o prazer de estar conosco já há algum tempo, outras pessoas que é a primeira vez que participam, sejam muito bem-vindas. Uma honra estar conosco, tá bom? Vamos ao futuro de uma ilusão, então? Sigamos, Luiz. Ok. Amigos, para falarmos desse texto, que é um texto-chave na obra freudiana, pelo momento também que foi escrito, né? O texto foi publicado em 1927, né? Freud está aí há 12 anos da morte, em 1939, é um homem maduro, é um homem de espírito cosmopolita, famoso já mundialmente. O movimento psicanalítico já está estruturado nos Estados Unidos, na Europa, né, continental, na Grã-Bretanha, mesmo na Rússia, na época, né, enfim, o movimento se espalhou. Então, Freud já tem todo um percurso gigantesco dentro da psicanálise, porque se tomarmos os estudos sobre a histeria, o primeiro dos textos psicanalíticos, 1895, nós temos aí mais de 30 anos, exatamente 32 anos já, de especulação teórica psicanalítica. Nós temos na obra de Freud, não é, textos, dentre os quais esse se insere, que poderíamos chamar assim de textos de uma tentativa de uma psicanálise extramuros, né, como chamava o Dr. Fábio Hermann, ou seja, é uma exploração de outros campos para além da clínica psicanalítica com o ferramental teórico-conceitual da psicanálise, né? Por exemplo, só nessa década de 20, nós temos, em 1921, nós temos a psicologia, o estudo da psicologia de massas, né? No texto Psicologia de Massas e Análise do Eu. Nós temos O Futuro de uma Ilusão, em 1927, e nós temos em 29, final de 29, mas se convencionou chamar 1930, a publicação do texto mais conhecido de Freud, mais lido, principalmente pelo público leigo, que é o texto O Mal-Estar na Cultura, ou, dependendo da tradução, pessoal, O Mal-Estar na Civilização. Só nessa década. E depois, na década de 30, também vários outros que colocam essa tentativa de uma psicanálise da cultura, chamando assim no sentido amplo da palavra, que inclui esse fenômeno, que é um fenômeno eminentemente humano, e como já disse alguém, né, tudo que é humano não me é estranho, de forma que Freud vai fazer nesse texto a sua incursão mais direta, mais elaborada no que diz respeito a esse fenômeno tão humano que é o fenômeno da religiosidade, né? E como ele faz, por exemplo, no Mal-Estar da Civilização, dos custos psíquicos de nos tornarmos humanos, né? Com a repressão das pulsões e etc. Então, são textos que buscam uma abertura de análise da cultura, extramuros, com um ferramental conceitual e teórico, repito, que nasce da exploração clínica, né? Que tem uma densidade muito maior no início da carreira de Freud, quando ele começa, obviamente, a estruturar o campo da clínica psicanalítica, o campo da teoria psicanalítica, que nasce dessas matrizes clínicas que ele vai abordando ao longo da sua carreira, não é? De forma que, em 1927, Freud é um homem que tem 71 anos, né? Já passou por muita coisa na vida, já passou por
uma guerra mundial e logo chegará a Segunda Guerra, que ele não irá ver, que morre em setembro de 39, e a guerra começa em setembro de 39. A guerra começa dia 1º de setembro e ele vai falecer dia 23 de setembro. Infelizmente, para ele, não verá a morte das irmãs nas câmaras de gás nazistas, né? Na medida em que Freud era judeu, de pertencimento ao povo judeu, né? E isso foi uma coisa muito marcante para Freud, né? Em vários momentos da sua obra, ele reputa ao fato de ser judeu, né, uma condição psíquica que lhe permitiu inventar a psicanálise, né? Diz ele em algumas passagens que esse espírito judeu teria uma condição específica para que a psicanálise pudesse aí nascer. Um determinado momento ele chama porque esses piedosos cristãos não puderam inventá-la. Ele acreditava que esse espírito judeu o liberava de certos preconceitos e de certos escrúpulos morais para pensar coisas complicadas, né, do espírito humano. Vejam, ele reputa ao fato de ser judeu e da relação que ele tem com o judaísmo. E isso vai ficar muito marcado na obra O Futuro de uma Ilusão. Porque a relação de Freud com o judaísmo não é uma relação de caráter religioso. Freud foi criado de uma forma absolutamente liberal, né, ganhou uma Bíblia em hebraico, que ele sabia falar. Freud, com 14 anos, falava 6 línguas, né, e de uma forma absolutamente autodidata, mergulhado ali na sua paixão pela literatura, foi buscando aprender línguas, né, e Freud ele recebe essa Bíblia quando é muito jovem, em hebraico, lê, né, ele lê os principais textos do judaísmo, a Torá, etc. Né? Mas a relação de Freud com o judaísmo, dado também a sua criação, que foi uma criação liberal pelo seu pai, né? Freud nunca teve uma relação religiosa com o judaísmo, né? Ele atribuía ao judaísmo outras coisas que fizeram parte intrínseca da mente dele, da personalidade dele, não é? Ele sempre foi o que o seu biógrafo Peter Gay, que eu considero a melhor biografia de Freud, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, publicada pela primeira vez em 1988. Já temos aí 33, 34 anos da publicação e até hoje, na minha opinião, não foi ultrapassada essa biografia por nenhuma outra. E o seu biógrafo Peter Gay escreve que ele era um godless Jew, um judeu sem Deus, né? Ou seja, Freud era um homem que não tinha essa relação com a religiosidade, nem do povo judeu, nem de qualquer outra, né? Quando ele recebe um título honorário da Sociedade Judaica Bnei Brit, né, por conta do seu 70º aniversário, ou seja, um ano antes da publicação desse livro, desse texto, O Futuro de uma Ilusão, ele escreve um agradecimento a essa sociedade judaica, dizendo de uma profunda identidade com o povo judeu, dizendo que a sua, como ele chama, arquitetura anímica, né, o coloca muito, muito, muito imerso junto ao povo judeu, absolutamente identificado com o povo judeu, mas não sob o aspecto religioso. A relação de identificação de Freud com o povo judeu passa pela sua maior identificação na vida dele, que, no meu entender, de todas as pessoas, e não foram muitas, mas todas foram gigantes. Freud foi um homem que teve em sua companhia homens gigantes,
figuras gigantes da história, das grandes identificações com Spinoza, com Napoleão, com Cromwell, com vários personagens históricos que ele tinha, com Aníbal, o general cartaginês. A maior das identificações de Freud certamente foi com o profeta Moisés, com o fundador do judaísmo, né? Freud se identificava com ele no sentido de alguém que era um grande desbravador, alguém capaz de se despir de um conjunto identitário enquanto judeu, enquanto egípcio na corte do faraó, para buscar outras terras, levar os judeus mar adentro. Quando ele abre o Mar Vermelho, chega na Terra Prometida, todo esse campo mitológico em torno da figura de Moisés é algo que fascinou Freud a vida toda. Não é preciso ir muito longe, amigos. Ele foi o único personagem da história ao que Freud dedicou 2 grandes textos. Um em 1914, falando do Moisés, de Michelangelo, a estátua de Michelangelo, na Itália, belíssima, e o último texto que ele publicou em vida, nada mais, nada menos, o texto Moisés e o Monoteísmo, que, no meu entender, é a última tentativa de acertos de conta edípica de Freud com seu pai, Jacó. Foi o último texto publicado de Freud em vida. Ele teve mais um texto publicado, chamado Esboço de Psicanálise, mas que foi publicado pós-mortem, foi publicado em 1940. Então, fechar sua vida com um texto, também um texto extramuros, porque ele está aplicando, por assim dizer, todo um ferramental de pensamento teórico conceitual da psicanálise a assuntos culturais e sociais, no caso Moisés, o monoteísmo, né, o povo judeu e etc., que ele está fazendo esse uso, também é um texto que eu chamei há pouco de um texto de psicanálise extramuros, né? O último da sua vida, né? Então, dedicar o último texto da sua vida, publicado um ano antes dele falecer, em 1978, e um texto que, no meu entender, tem essa significação, não é de pouca monta, né? Você está dizendo de alguém que está nessa identificação com Moisés, dizendo: eu também atravessei o deserto sozinho, né? E levei muitos a uma terra prometida. A terra prometida de Freud não era a Palestina, tal qual Moisés. A terra prometida de Freud era o mapeamento, a construção teórica e o mapeamento desse território psíquico que ele teorizou como o inconsciente. Freud não foi o inventor do termo inconsciente, ele já existia na filosofia, mas era visto, pessoal, num sentido bem mais descritivo. O inconsciente era aquilo que não era muito consciente, mais ou menos como uma lâmpada fraquinha, que pode aumentar seu brilho e aí se tornar consciente. O termo, enfim, era aplicado sempre nesse sentido descritivo, né? Mas foi Freud o primeiro, sem dúvida nenhuma, a deslindar teoricamente os modos de funcionamento desse inconsciente, teorizar seus mecanismos, sua relação com uma outra instância da mente, que é a consciência, a sua participação em fenômenos psicopatológicos, enfim, inseri-lo dentro de uma imagem estrutural do funcionamento da mente. Isso ele foi o primeiro a fazer. Não é? E que foi, obviamente, um empreendimento absolutamente hercúleo, né? A criação dessa metapsicologia, como ele chamava, esse conjunto geral da teoria psicanalítica, que levou uma vida para fazer isso, e que até hoje é um bálsamo de frescor. Até hoje alimenta o espírito
dos interessados na psicanálise e, obviamente, também dos analistas. Não é? Então, dado a riqueza, né, o potencial heurístico desse conjunto teórico que é a psicanálise, o potencial de verdade que ela carrega. E por conta desse potencial de verdade é que Freud, ainda vivo, vai se aventurar em outros territórios para além da clínica. Ele, por exemplo, tenta, bem antes, em 1912, a construção de uma ficção antropológica chamada Totem e Tabu, que é um texto belíssimo em que ele está tratando do processo de constituição e de internalização da lei, né? Ou seja, do que ele vai chamar posteriormente da atividade superegóica, e para isso ele inventa uma horda primitiva, um parricídio, ou seja, o assassinato do pai, a introjeção do pai, das leis do pai, a situação de estabelecimento da exogamia, né? Mas que, em termos antropológicos, não tem base alguma. Nenhum antropólogo afiançou essa ficção antropológica de Freud, de uma horda primitiva, de um pai tirânico, possuidor de todas as mulheres, e os filhos se juntam para matá-lo nesse parricídio, etc. Isso é uma ficção antropológica dele, mas na visada, não de estabelecer isso enquanto verdade antropológica, longe disso, mas a visada de pensar o estabelecimento da lei no psiquismo humano e da decorrência óbvia da relação desse humano com a culpabilidade, ou seja, a culpabilidade da transgressão à lei. Isso ele faz em 1912, 15 anos antes do Futuro de uma Ilusão. Então, ele já faz, se bem que em menor grau, mesmo antes da década de 20, amigos, incursões, psicanálise extramuros, né, na sua obra. Ou seja, a obra deixa de ser eminentemente clínica para ser uma obra também de pensamento da cultura, como, aliás, é hoje grande parte do conjunto editorial da psicanálise. Os psicanalistas literalmente falam sobre tudo, né? Temas os mais diversos são chamados pela mídia para falar, mídia impressa, mídia falada, mídia televisionada, mídias sociais, enfim, os analistas hoje praticamente falam de tudo em termos das dinâmicas socioculturais, né? Então, o que vemos? Nós vemos um Freud, que na década de 20 já é esse homem maduro, repito, famoso internacionalmente, com grande parte do que ele construiu já estabelecido, o movimento psicanalítico, as várias escolas de psicanálise em funcionamento, a psicanálise além-mar nos Estados Unidos, enfim, ele é um homem cuja obra está ali bastante já solidificada, não acabada, obviamente, até hoje não é, mas é solidificada, né? Então, na década de 20, ele se dá, chamemos assim, entre aspas, esse luxo de uma psicanálise, de uma incursão numa psicanálise extramuros, coisa que fez em alguns textos mais raros em décadas anteriores. Mas nas décadas de 20 e 30, as duas últimas décadas de sua vida, aí sim esses textos adquiriram uma maior densidade, né? E penso que o de maior densidade, dada a importância desse fenômeno humano, que é a religiosidade, a mais importante incursão extramuros, na minha opinião, outros colegas podem discordar naturalmente, é o texto O Futuro de uma Ilusão, né? E guardem esse título, O Futuro de uma Ilusão, né? Então, nós temos esse homem, que é um judeu no início da vida bastante pobre, criado numa educação liberal, que, por sorte do destino, viveu numa época na qual ele tinha 11 anos,
em 1867, que ele é de 1856, em 1867, com 11 anos, ele teve a sorte que o imperador do Império Austro-Húngaro, o imperador Francisco José, um imperador iluminista, com um grande apreço pelas artes, pela ciência, e que deu grande impulso à Universidade de Viena, tornando-a das melhores do mundo na época, onde Freud acabou fazendo sua faculdade de medicina, se tornando neurologista. Em 1867, Freud, com 11 anos, tem a sorte de Francisco José promulgar esse édito de libertação, ou seja, era um édito que permitia aos judeus ascenderem à educação superior, coisa que não era permitida antes. E, caso Freud tivesse nascido em outra época, ou esse édito viesse bem mais tarde, ele já teria se estabelecido nas profissões que os judeus se estabeleciam na época, né? Eles eram pequenos mercadores, lojistas, trabalhavam com comércio, com finanças e tal, né? Mas Freud, com 11 anos, teve essa sorte de poder, mais tarde, ingressar no ensino superior por conta da promulgação dessa lei por Francisco José, em 1867. Então, vejam, e ele, quando entra nisso, ele está inserido numa determinada cultura, que é a cultura do Império Austro-Húngaro, da Europa, é uma cultura hegemônica na Europa Ocidental, é uma cultura francamente puritana, de moral vitoriana, numa Viena eminentemente católica, né? Numa cidade em que Freud teve a vida toda uma relação absolutamente ambivalente com Viena, ao mesmo tempo de considerando-a uma cidade leviana, uma cidade absolutamente descomprometida com qualquer coisa mais profunda, mais complexa, embalada pelas valsas de Strauss, etc. Né? E, em outras passagens, dizia que a psicanálise não poderia ter nascido em outro lugar senão Viena. Né? Essa relação paradoxal com Viena vai se mostrar na sua vida, porque ele foi para Viena com 4 anos de idade, viveu 83 e saiu um ano antes de morrer. Então, você tire 83 anos de idade de 5 anos, ele viveu 78 anos em Viena. Para quem dizia odiar tanto a cidade, podemos suspeitar que havia algo mais na relação dele com a cidade. Ele só vai embora de Viena em 1938, quando há o Anschluss nazista, que Anschluss em alemão é anexação, ou seja, Hitler invade Viena, desfila ele próprio em carro aberto em Viena em março de 38, e Freud vai embora em junho de 38, né? 3 meses depois, e nesse tempo a sua filha Ana foi presa e investigada pela polícia política nazista, a conhecidíssima Gestapo. Então, isso assustou Freud também pela relação imensa que ele tinha com a filha, sua filha mais nova e a única que se tornou psicanalista, aquela a quem ele chamava a minha Antígona, que na obra de Sófocles, no Édipo Rei, é a filha de Édipo que o ampara na vida cego, né? No livro Antígona, né? Na trilogia. Então, que é Édipo Rei, Édipo Colônia e Antígona, da trilogia de Sófocles. Então, quando a Gestapo toca a mão na menina, ele decide ir embora. E em junho de 38 vai para Londres, onde irá morrer em setembro de 39, um ano e pouco depois. Né? Esse homem que entra numa universidade em Viena, e numa universidade de cunho iluminista, uma universidade que era o bastião maior da educação positivista, que via na ciência a salvação do homem, num ambiente de visão do funcionamento orgânico e mental na medicina e na psiquiatria, absolutamente mecanicista,
né, essas ideias do Comte, de Auguste Comte, né, o teorizador aí do positivismo, eram absolutamente hegemônicas na Faculdade de Medicina na Universidade de Viena. Então, Freud entra na Universidade de Viena e, para além da medicina, a sua paixão se torna a ciência, o espírito científico, a ideia, né, de uma ciência que, para ele, era muito cara, porque ia de encontro ao que ele mais desprezava e mais odiava, que eram as pequenas questiúnculas corporativistas, nacionalismos, que eram típicos da política da Europa continental na época. Enfim, ele via a ciência como uma ponte para uma situação de cosmopolitismo e de universalismo humano, né? E ele vai cursar essa universidade de 1873, ou seja, com 17 anos, até 1881, né? E, se formando médico neurologista, foi dos melhores alunos da sua turma, admirado pelos seus mestres, que todos eles aparecem em passagens, em associações também, do seu livro maior, A Interpretação dos Sonhos, Ernest Bruck, Hermann Nottenegel e outros, que eram mestres dele e que viam nele um talento para a ciência imenso e desejavam que ele, mesmo depois de formado, continuasse nos chamados serviços de pesquisa da universidade, coisa que, na atualidade, são os laboratórios de pesquisa nas universidades, e que ele comandasse um laboratório de pesquisa, né? E ele, num primeiro momento, ele sai da universidade, não fica em laboratório de pesquisa, começa o início de uma prática neurológica clínica, se apaixona por duas coisas logo depois, né? Pela histeria, pelas mãos do seu benemérito Josef Breuer, que atende uma paciente chamada Berta Pappenheim, cujo nome que ficou imortalizado na história da psicanálise, o primeiro dos casos clínicos sobre a histeria, Ana O. Ou seja, ele se apaixona pela histeria, porque ele próprio vai perceber que ele se apaixona pela histeria, porque a histeria o intriga, porque ele próprio vai desmascarar a ideia de que a histeria é coisa, monopólio das mulheres enquanto seres biológicos, e vai dizer que não. Ele próprio vai se ver como um histérico de carteirinha. E também, logo depois da saída da universidade, em 1882, ele conhece aquela que será a sua paixão para o resto da vida, né, que se tornará sua esposa, Martha Bernays, né? E por isso, esse início dos anos 1880 foram tão cruciais para Freud, não? Porque ele faz uma opção por esse caminho da Terra Prometida. Imaginem vocês alguém admirado pelos seus mestres, pelo seu espírito científico, pelo seu intelecto, pela capacidade de análise. Esperavam que ele ficasse nesses serviços de pesquisa. Ele começa na neurologia clínica, não dá andamento e se fascina com a histeria. Essa histeria que, para esses médicos positivistas, para esses mestres, era extremamente mal vista, porque era vista como uma falsa doença, era algo da ordem da simulação, era algo da ordem do fingimento, era algo da ordem da tentativa de sedução da histérica. Enfim, era um objeto científico deslegitimado. Ou seja, não era algo que homens de ciência sério deveriam se debruçar sobre, né? Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, isso tudo era dito em público, mas nos pequenos círculos dos salões de valsa vienense, todos esses homens eram fascinados pela histeria e com algo que andava muito perto dela na época, com a histeria e com a hipnose, com o hipnotismo.
eram coisas proscritas e, ao mesmo tempo, profundamente fascinantes naquela época. E Freud se fascina com aquilo e sustenta uma postura de dar algo absolutamente radical e novo, que é um ouvido para a histeria. Ele se põe numa posição, diferentemente da posição médica, de uma escuta da histeria e que vai lhe permitir abrir o caminho para o início da sua construção teórica, da sua construção metapsicológica em psicanálise, a partir da matriz clínica da histeria, e depois vieram outras, basicamente as psicoses, a neurose obsessiva e a melancolia, que constituem as 4 matrizes clínicas mais importantes para a constituição da obra freudiana. Mas, enfim, você já vê aí algo da coragem, da tenacidade e da persistência que, na comunicação de 1926, ele faz à sociedade judaica, a Bnei Brit. Ou seja, já se vê ali um Freud, né, com as mesmas qualidades que ele tanto admirava no profeta Moisés. Porque imaginem só, você ser um judeu pobre numa Viena absolutamente antissemita, que vai se mostrar anos depois, muitos anos depois, quando Hitler invade Viena, antissemita de uma forma absolutamente virulenta, mais até que o próprio povo alemão. Esse judeu, ajudado por Breuer financeiramente, sem dinheiro, sai da universidade, se apaixona, pensa em se casar rapidamente, é atraído e banca isso, de mergulhar no universo da histeria, sendo aconselhado pelos seus mestres, muito bem reputados, a levar uma vida de pesquisa ou na neurologia clínica, mas jamais na histeria. E vai mergulhar no universo da histeria e da hipnose. Esse homem, que, como dizem, vendia o almoço para comprar a janta, né, se põe nesse caminho, investe todo o seu conjunto desejante ali no sentido do começo da construção desse caminho da terra prometida para continuar com a identificação com Moisés. Para a construção nessa terra prometida da sua grande descoberta, que é o conjunto de funcionamento do inconsciente na mente humana e seu papel no processo psíquico, que foi a sua grande contribuição para a humanidade, de dizer que o eu não é dono da própria casa, né? De dizer que nós não somos o centro do universo psíquico e de que existem processos psíquicos que estão sempre codeterminando a atividade psíquica e que de muito escapam à consciência. Esse homem, com essas condições reais, bastante frágeis, de penúria financeira, de começo de vida profissional, ele, em vez de ir para a neurologia, mergulha nesse universo, num primeiro lugar em associação com Breuer, mas rapidamente vai levar sozinho. O único trabalho com Breuer é o primeiro, os estudos sobre a histeria. Depois não trabalharam mais juntos e vai desenvolver a psicanálise sozinho nos primeiros bons anos, aí, nos primeiros 10 anos, com certeza, no seu, como ele chamava, esplêndido isolamento, né? Então, Freud dá para se ver já desde o início, né, de alguém com 25 anos, quando ele sai da universidade em 1881, que tem essas qualidades, né, de alguém que dizia que nunca entendeu porque deveria se sentir envergonhado por ser judeu, porque ele sofria discriminação na universidade, né, de alguém
que partilhava essa, como ele chamava, arquitetura anímica profunda com o judaísmo através da identificação com a figura do seu profeta maior, Moisés. A tenacidade, a persistência, a coragem, a integridade de pensamento, tudo isso marcou Freud a vida toda. E sem isso, certamente, não teria ido muito longe. Então, não nos cabe aqui duvidar da certeza pela qual ele ficava fascinado pela figura de Moisés, dada essa identificação tão poderosa com o fundador do judaísmo. Não é? E, com isso, não temer. Imaginem o que esse homem, com 25 anos, né, e depois, quando publica os estudos sobre a histeria, de dizer da sexualidade, do papel da psicopatologia histérica, quando ele diz do complexo de Édipo, quando ele diz, pasmem, da sexualidade infantil em 1905, numa Viena de moral puritana e vitoriana. Tudo isso era, para os olhares dos outros, chutar a santa. E esse judeu, que era visto sob vários aspectos, em vários momentos, como um típico representante do espírito perverso judeu, né, que criou essa coisa perversa chamada psicanálise, esse homem teve que aguentar tudo isso, o que significou ter muita coragem. Só que ele teve que aguentar tudo isso não sendo filho do imperador. Ele teve que aguentar essas coisas, tendo que fazer apostas altas que comprometiam sua própria vida real. Era um homem com extrema fragilidade financeira, para não falar, era um homem pobre, e que arrisca a sua possibilidade de carreira, arrisca as admirações dos seus colegas de universidade, inclusive mestres da universidade, indo para um campo proscrito na época, o campo da histeria e da hipnose. E ele vai. Foi, e hoje nós estamos em 2022, num belo sábado de sol, falando dele. Porque deixou um imenso, imenso legado absolutamente revolucionário sobre o que é o humano. O que Freud nos legou até hoje, no meu entender, não foi nem de perto ultrapassado em termos de sofisticação conceitual, teórica e clínica sobre o ser humano, até hoje. Então, esse caminho para a Terra Prometida, que começa lá nos estudos sobre a histeria e que vai se estender por décadas, né? Como te disse a vocês, em 1927, nós estamos já há 32 anos desde os estudos sobre a histeria, muita água passou embaixo desse mundo, muitas obras, muita polêmica, muito trabalho de constituição do movimento psicanalítico, das instituições psicanalíticas, né? Para tudo isso, Freud teve que ter aquilo que ele sentia que o aproximava de Moisés. Então, é através de Moisés, não é, que ele tem essa profunda, essa percepção profunda de uma arquitetura anímica, né, com o povo judeu, e não através da religiosidade judaica. Isso é importante marcar a vocês. E é por causa disso que ele pode dizer que a psicanálise nasceu e deve muito ao fato dele ser judeu, não por causa da crença religiosa judaica, mas por causa da capacidade de tenacidade, de luta, de persistência e de coragem que ele localizava na figura de Moisés. Né? Não por causa das crenças religiosas judaicas que ele pôde inventar a psicanálise, mas por conta dessas características judaicas que ele poderia pensar sem medo, pensar sem se sentir restringido por invectivas de caráter religioso e por invectivas culturais de caráter moral. É por conta disso que ele sente que constituiu a psicanálise, né? E é por conta disso também que ele disse optar
pelo espírito científico, que era um espírito que envolvia um trabalho de formiguinha, um trabalho aos poucos, sustentar frustrações, de ser capaz de sustentar frustrações e mais, algo que se tornará fundamental na prática clínica da psicanálise, de sustentar uma posição de não saber. E era, obviamente, das coisas que ele pareava esse espírito científico ao chamado conhecimento religioso, que não era um conhecimento dado por uma exploração, por um trabalho meticuloso. A religiosidade se devia ao que se chamava uma verdade revelada. Revelada, em última instância, por Deus, através da palavra, através da Bíblia ou de outros textos canônicos. Mas era uma verdade dada ao homem, né? E era uma verdade de caráter totalizante, sem faltas, sem fissuras, né? E isso Freud via, nessa relação dele com a religiosidade, como alguma coisa da natureza da relação religiosa que ele vai explorar, como vou dizer daqui a pouco a vocês, mais especificamente a respeito das afirmações feitas no futuro de uma ilusão, né? Porque o espírito da crença religiosa não implica essa frustração e não implica uma relação com uma dúvida, uma dinâmica de dúvida permanente, que é típica do pensamento científico, que é sempre um pensamento inacabado, que a ciência está sempre na expectativa de um porvir de novas descobertas, incluso que questionem descobertas anteriores. Porque Freud não era ingênuo de acreditar que a ciência ia numa progressão absolutamente linear de evolução, né? Mas ele sabia que a sustentar, ser capaz de sustentar um espírito de dúvida, sustentar, ter tolerância com esse trabalho de formiguinha e eventualmente frustrante, era uma condição que lhe permitiria uma faculdade de pensar mais aguçada no que diz respeito aos mistérios do mundo, né? No entanto, não dispensou a religiosidade enquanto objeto no seu pensamento, como não dispensou a telepatia. Freud era um homem absolutamente fascinado, não é, com os mistérios do funcionamento da mente humana, né? Tinha uma paixão por certas coisas místicas, né? Por certas culturas, por considerar que eram formas de expressão, né, desses modos de funcionamento humano. Ou seja, dizer ou desprezar a religiosidade não muda o fato de que ela é algo importantíssimo para o humano. Ora, se ela é humana, se ela faz uma parte tão importante no universo humano, nós, analistas, não deveríamos nos debruçar mais para perceber o porquê ela é tão importante para o humano, porque você encontra diferenças imensas em expressividades religiosas mundo afora, obviamente, mas você não encontra lugares onde você não tem uma dinâmica de crenças que o psiquismo humano faz, mais ou menos estruturadas em doutrinas religiosas ou não. Desde os chamados povos primitivos antigos que viam nas árvores espíritos dos mortos, né, até doutrinas religiosas muitíssimo mais elaboradas, em bíblias, em textos e etc., você não encontra povos onde não exista algo assim. Então, Freud supõe que existe algo na dinâmica psíquica que investe esse tipo de relação religiosa. E esse tipo de relação religiosa é no sentido mesmo do religário da religião.
É algo no sentido que Freud reputa a um profundo desejo de uma religação com algo que foi perdido. O valor, em primeiro lugar, que ele começa a trabalhar no Futuro de uma Ilusão, é o valor desse religare, o valor para o humano desse desejo de religação, porque existe um processo de luto constante na vida das pessoas de terem perdido algum lugar mítico, né, onde eles faziam parte e que, de alguma forma, se perderam dali. Essa relação com esse lugar onde eles estavam mergulhados, né, esse sentimento que Ferenczi chamava de sentimento oceânico, de um mergulho oceânico em algo maior, algo transcendente, é o que Freud reputava enquanto o desejo motor desse profundo anseio religioso humano nas suas maiores, nas suas mais diversas, expressões. Entrando mais no livro, só fazendo, como sempre, nosso pequeno intervalo de poucos minutos, tomar um café, já voltamos em seguida. Tá bem? Obrigado. Se os colegas tiverem alguma dúvida, quiserem colocar, né, alguma questão, estamos aqui à disposição. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas aí. Amigos, continuando, quando apontei a vocês para acentuarem o texto, o título do texto, né, O Futuro de uma Ilusão, vejam, né, isso vai muito do espírito cientificista no qual Freud teve sua formação intelectual, né, positivista. Isso é dos paradoxos, não poucos, do fundador da psicanálise, né? Porque, ao mesmo tempo que tendo esse espírito cientificista no sentido positivista da palavra, né, na sua formação intelectual, ele foi o artífice da construção teórica de algo que, em absoluto, o positivismo poderia ter criado, que é a teorização de algo como o inconsciente. Dentre outros muitos paradoxos de Freud, a relação com Viena, que falei há pouco, né? Ao mesmo tempo, em Freud sendo Freud, ao denominar o seu texto de Futuro de uma Ilusão, né, ele certamente sabia, né, do valor psíquico da religiosidade para o humano. Mesmo que, olhando de um ponto de vista de julgamento moral da parte dele, em sendo judeu e acreditando pelas condições do judaísmo, não enquanto religião, mas através do profeta Moisés, lhe permitiria uma capacidade de pensar que ele reputava que poderia ser dificultada dependendo da nossa relação com certas invectivas, com certas diretrizes religiosas, com certas crenças religiosas. Em outras palavras, Freud também tinha, como era comum nesse meio científico, toda uma ideia, sobre vários aspectos, preconceituosa, né, que era típica do positivismo na sua concepção mais, vamos chamar assim, mais simplória, de um desenvolvimento evolucionário da ciência que acabaria por nos libertar de quaisquer coisas, desses dejetos, como eram chamados à época, desses dejetos arcaicos do espírito humano que dariam base à religiosidade. O homem, como tal qual sonhado pelo positivismo, seria um homem liberto desse tipo de necessidade consoladora
da verdade revelada e seria um homem capaz de suportar as dificuldades, né, do pensar, as dificuldades da angústia, né, porque é em torno disso que ele vai tecer a sua argumentação do valor da religiosidade, em termos da angústia, né, em termos dessa dor, desse luto, que é base do psiquismo humano, de estar separado de algo maior. Como se em algum momento no desenvolvimento humano nós saíssemos desse corpo maior, ao qual tenderíamos a voltar nesse religare da religião, né? No caso, o corpo de Deus, dessa transcendência, né? Que tinha para ele um aspecto consolador da angústia humana. A religiosidade estaria baseada, né, nesse elemento de oferecer um conjunto de crenças consoladoras, né, frente a algo poderoso experimentado pelo homem, uma vez tendo se tornado humano. Angústias. Pois não. O Sudak, ele está conosco, né, há algum tempo, e ele gostaria de saber o texto que foi citado. Para você repetir, por favor. Acho que você fez algumas situações. O áudio dele está falhando. Eu também não sei direito qual seria o texto específico. Acho que você fez uma citação e ele gostaria de saber novamente o nome. Veja, Ju, não estou lembrado de outro texto ainda citado. Os textos de Freud, extramuros, esse que eu citei? Só se for esse, eu também não identifiquei. Se você quiser escrever. Por favor, Juliana, o Luiz, foi esse último texto que você se referiu. Me parece que tem alguma coisa verde. O meu áudio falhou. Foi agora recentemente, 1 minuto atrás. Mas não foi um texto. Eu não me referi com o nome de texto, né? É o nome do texto que nós estamos falando, do futuro de uma ilusão. Estou buscando perscrutar um pouco por que ele chamou esse texto de futuro de uma ilusão, né? Ele, incluso, foi rebatido nesse texto, o futuro de uma ilusão, por um texto posterior do seu amigo, que era um pastor, se tornou analista também, o Oscar Pfister, com quem ele teve grandes debates ao longo da vida sobre a religiosidade, e Pfister, ao ler O Futuro de uma Ilusão de Freud, ele vai escrever um texto com as mesmas palavras, mas com um sentido inverso. Pfister vai escrever um texto chamado A Ilusão de um Futuro, para combater a ideia positivista de que haveria um futuro onde a ciência, na sua evolução, nos libertaria de todo, vamos chamar assim, esses dejetos aí dos desejos humanos de se religar a algo, né, que desse conta da sua relação com essas duas potências do psiquismo humano, que dão base para a religiosidade. Quais são? As angústias de impotência e desamparo. Nós somos, enquanto seres biológicos, amigos, os seres mais desamparados desse planeta. Né? Como brinca um amigo meu, né? Ele conta uma piada judaica de uma mãe judaica, vocês conhecem, que é clássico, a mãe judia. Né? A mãe judia é aquela que passeia com os filhos na praça, encontra uma outra mãe, a mãe judia está lá com seus 3 filhos pequenos na praça, passeando, uma outra mãe encontra a mãe judia e pergunta: bonitos os seus filhos, né? Quantos anos tem? Né? Olha, o engenheiro tem 3, o médico tem 5 e o arquiteto tem 7. Essa é a mãe judia, né? Quer dizer, esse elemento, né,
judaísmo, né, dessa relação, né, que Freud, inclusive, foi uma figura que deu uma frase fantástica, que era própria da vida dele, né? Ele dizia que aquele que teve certeza que foi amado por sua mãe nada teme, né? Ou seja, esse investimento amoroso no outro que daria ao outro uma condição de suportabilidade da vida. E essa vida, e vida, entenda-se, a formação do sujeito humano, que nos tiraria do Éden, né, de uma paz eterna. A condição humana é uma condição de falta, é uma condição de incompletude, é uma condição de lidar com a angústia sempre. E com esse marco basal, derivado dessa separação, né, que ele vai recolocar no texto Mal-Estar na Civilização, anos depois, 3 anos depois, que é o custo de nos tornarmos humanos, e esse custo é esse luto, né, primordial que nos constituiu enquanto humanos, que é o luto da separação da mãe. Mãe, entenda-se no sentido amplo, né, que é esse luto de separação frente a uma transcendência que seria, aí sim, realcançada pela via religiosa, né? Então, Freud, ele nos coloca como os seres mais desamparados do mundo, né? E esse meu amigo que conta essa piada da mãe judia, por isso que me lembrei da mãe judia, quando encontrando outra mãe, a mãe conta que o filho dela deu para ela já adulto, deu para ela um apartamento não sei onde, que o filho de outra mãe, nessa reunião de mães, teria dado para ela um automóvel tal ou tal coisa. Quando chega na mãe judia, né, ela fala, e o seu filho, o que dá para você? Ele fala, olha, a mãe judia responde, olha, o meu filho com mais de 40 anos paga uma fortuna para o analista para falar de quem? De mim, sabe? Então, esse elemento, né, por assim dizer, de desamparo, esse elemento de impotência que marca a condição humana. Com 40 anos, ele está ainda em mim, né? Quando uma gazela, com poucos dias, já se separa da mãe. Quando qualquer animal, com poucos dias, já sai do bando. Né? Percebem? Esse tipo de diferença, por conta de uma profunda precariedade da intervenção do corpo biológico no mundo, né, que o ser humano demora vários anos para conseguir alguma capacidade de intervenção no mundo, e Freud reputa essas angústias de impotência e desamparo nessa precariedade biológica humana, né? Nós vamos lidar com essas angústias, impotência e desamparo a vida toda. E ele vai localizar na religiosidade o maior dos artefatos psíquicos, no sentido de dar uma resposta que ele reputa consoladora a essas angústias de impotência e desamparo. Frente às forças da natureza, como diz o texto, a implacabilidade da natureza, a imprevisibilidade do destino humano, da vida, os imprevistos da vida, frente a tudo isso, o ser humano vai construindo algo. E esse algo vai se dar em torno da construção de uma ideia, né, que varia muito, mas tem um eixo, que é a ideia de um princípio ordenador. E na esteira do que ele já vinha descobrindo na situação clínica, amigos, por exemplo, o complexo de Édipo, Freud vai pensar a religiosidade
através da perspectiva conceitual do Édipo. Ou seja, é clara, né, a transferência, na perspectiva freudiana, né, da função paterna, né, à figura de Deus. Esse, sim, tomado como poderoso, dotado de uma vontade que não podemos perscrutar, que não sabemos, mas mesmo assim acreditamos que é uma vontade que nos protegerá. Deus nos protege na nossa precariedade biológica, Deus nos protege dos vieses, dos imprevistos da vida, Deus nos protege da implacabilidade da natureza, né? Então, percebam, não é, que Freud vai trabalhar a temática da religiosidade na esteira edípica, né? Nesse princípio ordenador, né, de um pai, ao mesmo tempo, misterioso, cuja vontade não é algo que possamos saber qual seja, mas sobre o qual é projetada a ideia de que essa vontade é uma vontade benéfica para o filho, de que o pai cuida do filho. Percebam a ideia a qual a religiosidade combate, que é tão angustiante, tão desamparadora, que é a ideia de que nós somos órfãos, de que é a ideia de que nós estamos órfãos no mundo, de que é a ideia de que nós estamos, vamos chamar assim, como os jovens diziam antigamente, pelado com a mão no bolso, sem nenhum recurso, frente a todas essas forças, né? Então, a ideia de que somos acompanhados por um olhar desse princípio ordenador, por um olhar de Deus, é uma ideia bastante forte, né? Freud soube disso também até pela sua inserção cultural. Freud, em sendo judeu, ele faz parte do primeiro grupo humano que criou uma ideia narcisicamente poderosíssima, amigos. É a ideia de que somos o povo eleito. Eleito por quem? Pela vontade de Deus. A ideia posta na história judaica, com todos os mitos ali postos, de que Deus interviu diretamente no destino do povo judeu através de Moisés. Vocês imaginam um incremento narcísico da ideia de que você faz parte de um povo que foi eleito por um outro, não um povo que elegeu um Deus, mas um povo que foi eleito pelo único Deus. Porque percebam, o judaísmo, na medida em que instaura o monoteísmo, ele coloca propriedades nesse Deus pensado no judaísmo que não existiam antes. Por exemplo, os deuses romanos ou os deuses da Grécia, eles eram imortais. Mas eles não eram eternos. Eles eram filhos de alguém. O Deus judeu é, como dizem, aquele que é. Vejam a força dessa frase. Ele é o que é. Ele é quem é. Ele é o que sempre foi. Ele é o desde sempre e para sempre. Ele é o eterno. Ele não tem pai. Ele é desde sempre. Né? Percebam, há uma diferença cabal, né, da ideia de deuses imortais, mas com data de nascimento, filhos de outros deuses, do que a ideia de um Deus eterno, único. E mais, esse Deus é onipresente, onisciente e, na perspectiva judaica, irrepresentável.
não há possibilidade de você representar Deus com imagens, coisas dessa ordem. Daí a imensa diferença entre o judaísmo e o cristianismo, porque a figura, a imagem de Cristo é uma imagem que representa a Deus, né? Então, sem entrar muito por aí, mas isso já faz uma diferença abissal. Para a dinâmica judaica, da cultura judaica sobre a religiosidade, não há essa possibilidade de representação de Deus. Então, veja os paradoxos dessas qualidades. Ele é onipresente, está sempre presente, onisciente, né, de tudo, e ele é invisível e irrepresentável. Né? Muitos pensadores judeus colocam essa relação dos judeus com a irrepresentabilidade de Deus no judaísmo como um elemento importante na sua formação intelectual, no sentido de suportar aquilo que ainda não tem resposta, de suportar abstrações imensas no seu pensamento, né? E daí o povo judeu, que é historicamente verdadeiro, independentemente da veracidade da causa, alguns levantam essa ideia, mas sem dúvida nenhuma tivemos grandes nomes na intelectualidade mundial de extração judaica. Só para falar dois, Karl Marx e Sigmund Freud, né? Você tem Einstein, dentre muitos outros. O fato é que levantam a ideia que não me parece nem um pouco descabida, que a relação com a cultura judaica sobre Deus, com essa irrepresentabilidade, teria facultado ao pensamento judeu uma relação com abstrações não imagéticas que teriam facilitado o aparecimento no povo judeu de figuras aí intelectualmente muito diferenciadas, né? Luiz, Oi, pois não. desculpe te interromper, mas a Cristiane Barbosa, ela colocou aqui duas questões, tá? Luiz, pode-se pensar que essa separação poderia ser a causa da própria evolução humana, é o seu distanciamento da natureza, no sentido de não mais viver só de instinto? Aí depois, diante da sua fala, ela colocou, será que quem tem a crença cristã pode de alguma forma sentir de forma mais intensa essa angústia de separação, no sentido do pecado? Muito obrigado a ela pela pergunta, pelas perguntas muito boas. Vejam, a ideia do pecado é uma ideia derivada da ideia de uma separação. O ser humano peca porque ele é separado, né? Ele já está separado. Ele já se perdeu. Ele já é fruto do pecado, né? O pecado atravessa o ser humano, independentemente de fatos específicos, de atitudes específicas dele, né? Então, o pecado e a ideia de uma separação são inerentes no pensamento cristão, né? A ideia que Freud está levantando em termos dessa separação, sim, com relação à sua primeira pergunta, que é a ideia de que nós somos seres, no dizer de Lacan, por exemplo, que nós nos diferenciamos do mundo animal não por uma suposta racionalidade universal, porque essa não existe. O que nos difere dos animais é a capacidade psíquica humana no que diz respeito ao mundo simbólico, de que nós somos seres simbólicos. Agora, ascender a sermos seres simbólicos, Cristiano, teve um custo gigantesco, né? Por exemplo, como falei há pouco, no Mal-Estar da Civilização, 3 anos depois, Freud vai dizer que a cultura humana se baseia na repressão das pulsões. Se baseia, em outras palavras, em elementos, né, que travam e, ao mesmo tempo, fazem uso de algo que nos colocaria mais perto do mundo animal.
Isso 3 anos depois. No caso da religiosidade, no futuro de uma ilusão, o que Freud está dizendo é que essa separação de um universo oceânico, sem fim, transcendente, que poderíamos metaforizar como a relação inicial com a mãe, onde mãe e bebê são uma coisa só, e que essa separação desse corpo mítico da mãe, essa separação dessa transcendência, desse corpo gigante de Deus, esse corpo gigante da transcendência, nos jogou num universo de orfandades e angústias, numa vida em que não prevemos, que de uma natureza implacável e que temos que lidar o tempo todo com angústias, né? Dado o nosso tamanho, né? Ou seja, o conjunto de crenças da religião foram sendo erigidas tocando nesses temas, que é o tema da tua separação, que é o tema do teu pecado, que é o tema de você ser órfão, caso não fique aderente a esse campo de crenças, de que você está sozinho se não estiver aderente a essas ideias, né? É isso que Freud está colocando, e é obviamente verdadeiro no que tange a religião, não é? De que se você está amparado na palavra de Deus, nesse conjunto de ideias, nesse conjunto doutrinário, você tem uma proteção frente a esse universo de angústia, de impotência e desamparo na tua relação com o mundo. Porque você, em última instância, está na relação com uma entidade que olha por você, que te protege e que é um princípio ordenador do mundo, que chamamos, no caso da nossa cultura, de Deus, né? Percebam, né? Então, isso de forma geral, né? Inclusive no judaísmo. Só que eu estava falando desse aspecto da irrepresentabilidade da ideia de Deus no judaísmo, no que diz respeito ao quanto essa irrepresentabilidade deu uma diferenciação ao povo judeu na relação com o pensar, na relação com a sustentação de processos de abstração, né? Obviamente, havia toda uma série de preconceitos de Freud no que diz respeito, coisa que se mostrou errônea, no meu entender. Freud é sempre muito interessante, né? Porque ele faz um julgamento moral da religião nesse texto. Ele vai dizer que a religiosidade é uma neurose obsessiva universal, né? Ele está dizendo que sua capacidade de pensamento e julgamento pode ficar obnubilada pela tua aderência a esse aspecto consolador das crenças religiosas, ou seja, se você ficar religioso, você não vai chegar onde eu, Freud, cientista positivista, posso chegar com a minha poderosíssima ciência. Ele via esse aspecto, como ele vai chamar posteriormente, fálico, na ciência, não na religião, e ele cultivava essa ilusão, por isso que Pfister diz, né, a ilusão de um futuro, né, e esse futuro seria o futuro onde a ciência explicaria tudo, onde a ciência clarificaria o mundo todo, coisa que Pfister não acredita e que Freud, ao julgar a religião, parece acreditar. Agora, paradoxalmente também, Freud não acredita que a ciência um dia vai explicar tudo. O que ele está valorizando da ciência não é isso, apesar dos positivistas acreditarem nisso. Freud acredita em algo da ciência que é a ideia de suportar a dúvida, que é a ideia de suportar o não saber e não responder a esse não saber com uma verdade revelada à moda da religião.
Esse é o drama, né? Ou seja, por exemplo, quando ele fala das descobertas da psicanálise, da relação com os poetas e com os filósofos, onde ele diz eles são admiráveis que, por uma via diversa, chegaram à compreensão do que eu demorei no meu passo de formiguinha, sendo um cientista, para chegar lá. Eles chegaram mais rápido, falando dos poetas e dos filósofos. Então, ele acentua esse aspecto da transpiração, do esforço, da persistência do sujeito na ciência. Vejam aí Moisés ao fundo, né? Percebam a beleza disso, né? Freud ainda cultivava a ideia, repito, de que essa adesividade religiosa pudesse tamponar possibilidades, vamos chamar assim, de enriquecimento intelectual de quem ficasse assim aderido a elas. Hoje sabemos que, obviamente, dependendo do campo transferencial que marca a tua relação com a religiosidade, que você pode, de fato, ficar um verdadeiro, como chamavam antigamente, um verdadeiro tapado, né? Mas o problema é que isso depende da religiosidade, da forma como o sujeito se relaciona, né, com essas ideias. E isso vai depender, obviamente, de toda uma série relacionada à história dele enquanto sujeito humano. Né? Porque você tem relações com a religiosidade de intolerância, de matar o outro que não acredita na mesma coisa que eu, né? E você tem pessoas que têm uma relação com a religiosidade absolutamente inclusiva, absolutamente de responder e de aproximá-lo do outro. E temos o contrário, né? Então, isso depende. Hoje se sabe de que você pode ter relações bastante libertárias com a religiosidade, né? Você tem, mesmo no Brasil, tivemos elementos aí de pessoas muito libertárias, profundamente religiosas, né? Você vê, por exemplo, por que a religiosidade atrapalharia o seu intelecto se Albert Einstein acreditava profundamente em Deus? Fica difícil você sustentar afirmações assim, a não ser que você diga que Einstein era alguém que tinha um intelecto comprometido, né? Ou seja, hoje, nos estudos mais recentes, você percebe que não há essa relação de, se você é religioso, você está com as suas capacidades cognitivas muitíssimo mais comprometidas do que quem não é. A coisa é mais complicada do que isso, né? Einstein, inclusive, tinha uma frase famosa, né? Quem lê a biografia dele vai ver isso, né? Que ele dizia que na minha vida de cientista, eu busquei saber uma única coisa: como Deus pensa ao criar o que criou. No caso, o objeto de trabalho dele, a física, o universo, né? Então, vejam, então você vê que existe um certo julgamento moral na obra de Freud a respeito de uma religiosidade, mesmo a judaica, que atrapalharia algo dessa ilusão positivista dele de uma capacidade de pensamento, de clarificação do mundo. Mas vejam, repito, esse mesmo Freud que levantou a ideia da castração, de que nós nunca vamos poder tudo, de que nós nunca vamos saber tudo, de que nunca isso tudo ficará tão claro. Esse mesmo Freud que levanta a ideia da castração. Vocês vejam o paradoxo, né? Foi o Freud positivista que descobriu o inconsciente? No meu entender, certamente não. Porque pelo positivismo, pelas ideias positivistas da época, jamais ele daria ouvidos às histéricas. Jamais ele conseguiria percorrer os caminhos aí de funcionamento dos mecanismos psíquicos inconscientes.
teorizar sobre eles e escrever sobre eles, como está no último capítulo da interpretação do sonho, sua obra maior, né? Que é um colosso do esforço intelectual, né? Aquele capítulo último da obra. Então, vocês vejam que essa obra, O Futuro de uma Ilusão, está apontando a nossa relação com a religiosidade dentro de um aspecto consolador, dentro de um aspecto que diz: você não está tão órfão assim. Acredite. Deus olha por você. Deus cuida de você. Né? Teu pai cuida de você. Né? E, obviamente, isso toma espíritos, né? No sentido de uma adesividade afetiva poderosa. Isso, né? Por quê? Por causa de argumentos intelectuais? Não. Porque as ideias religiosas elas têm um profundo, imenso apelo narcísico. De que você é amado por alguma instanciação que você não vê, não pode representar, que você não sabe sobre ela, não pode adivinhar a sua vontade, mas fica ali grudado naquela crença de que essa entidade te ama e cuida de você. E de que você põe um quanto gigante de fé nessa ideia. E põe a quanto nisso, né, pessoal? Vocês imaginem, no caso do judaísmo, como mencionei há pouco, o componente narcísico da ideia deles de que eles são o povo eleito por Deus. De que Deus interviu, entre aspas, pessoalmente na vida deles, né, tirando-os do cativeiro do faraó egípcio. De que Deus abriu o mar quando Moisés levanta o cajado e o povo judeu passa pelo mar aberto para chegarem à Palestina. Quer dizer, né? Alguém olha por você. Obviamente, a figura de Deus, né, não é uma coisa linear, como nenhum pai o é. Eles têm figuras ambivalentes. Ele olha por você e olha para você no sentido também de te julgar e te culpar. Tá? No sentido de superegóico. Né? Porque, como dizem algumas ideias nas várias religiões, basicamente tem uma, né? Não existe nada que ocorra nesse mundo, nem se uma folha cair no chão, que não haja a intervenção de Deus. Ora, essa figura onisciente sabe o que você faz. Ele acompanha você. Tem um olhar gigante. Né? Eu não sei, as pessoas aí, eu já tenho 60 anos de idade, na minha época de menino, existia nas casas que pagavam não chamava na época segurança, era um vigilante noturno que andava pelos quarteirões, e as casas que pagavam esse vigilante tinham uma espécie de tarjeta que era um olho. Nunca me esqueci desse olho. Que era um olho grande, que pegava quase toda a tarjeta para dizer que aquela casa era protegida pelo olhar do vigilante noturno. Né? Ora, esse olhar que olha e que zela também julga. Né? Porque, vejam, pessoal, por que nós somos tão mais afeitos à culpabilidade do que ao prazer? As pessoas já disseram que a psicanálise era uma teoria hedonista. Discordo frontalmente dessa ideia, porque ela é uma teoria que nos ensinou a dizer que nós somos mais afeitos a curtirmos uma culpa do que propriamente o prazer, de que o prazer é uma batata quente nas nossas mãos.
de que nós somos apegados a formas de sofrer. Então, a religiosidade também promove um conjunto doutrinário que dê alguma justificativa simbólica ao seu sofrimento, no sentido de incrementar a tua capacidade de suportar sofrer, suportar o sofrimento. Né? O futuro de uma ilusão, a ilusão, no caso, seria a religiosidade, no texto de Freud, e no texto de Oscar Pfister, a ilusão de um futuro, ou seja, as palavras trocadas, no texto de Pfister, é a ideia de questionar a ideia freudiana de que vai chegar um ponto onde a ciência clarifica tudo, a ilusão de um futuro. Freud, de sua perspectiva positivista, está se perguntando sobre o futuro de uma ilusão, a ilusão religiosa, quando a ciência for avançando. Ela vai acabar? Nós estamos há 95 anos da publicação desse texto, de 1927. Nós estamos em 1922. A religião acabou. Em termos históricos, antropológicos, culturais, pelo contrário. Com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, ela vai ceder, pelo contrário. Hoje a religiosidade está aí nas mídias sociais, está aí fazendo uso da tecnologia. A religiosidade, enquanto movimentos religiosos, estão mais presentes do que nunca. Porque Freud se esquece uma coisa que ele próprio, Freud, chamou a vida toda a atenção para isso. Ele esquece que essa mudança não depende apenas de uma relação intelectual. De que, com o avanço da ciência e do intelecto, as coisas, esse tipo de coisa nos deixará. É uma bobagem. Porque ele próprio, Freud, nos disse que o que uma vez existiu não vai embora tão fácil. Porque a religiosidade, ela opera com gigantes da alma, amigos. Com angústias gigantes. Ela opera com desamparos gigantes. Ela opera com uma condição humana precária. Por isso ela tem um poder sedutório, no sentido de convite a nos adesivarmos a essas ideias, que certamente a ciência não tem. Né? Daí que, em termos históricos, a invectiva de Freud de uma época onde a religiosidade fosse derreter está longe disso. E acredito que nunca vai ocorrer pela existência do que o próprio Freud nos mapeou, desses processos afetivos inconscientes que constituem o sujeito humano, fundamentalmente o complexo nuclear das neuroses, o complexo de Édipo. É com argumento científico, não é, que você vai derrubar a incrível atratividade que essas ideias têm sobre o Édipo? Não me parece. Né? Então, acho que Pfister toca num ponto importante. Ao falar da ilusão de um futuro, né, no sentido do futuro que Freud aponta no texto dele, que para Pfister era uma ilusão. Ele apontava para um elemento importante, sendo ele próprio religioso, mas apontava para um elemento importante, né, que é o elemento de que essas coisas que ele, seu amigo Freud, ele próprio havia apontado, é que dariam essa condição de vida à religiosidade por milênios, que são esses processos afetivos humanos baseados aí na angústia de impotência e de desamparo. E impotência e desamparo que deriva
dos processos que nos tornaram humanos, dos processos que nos tornaram seres faltantes, né? Seres de desejo, seres simbólicos, não mais presos numa geleia oceânica, mas tendo que lidar com a ideia, com uma vivência na vida de incertezas, de uma vida, por vezes, cruel e não consoladora. É nesse campo que a religiosidade opera e viceja. Quando Lacan brinca numa das suas observações que não há que brigar com a religião porque ela já venceu, ele está dizendo disso. Não faz sentido isso. O que nós temos, sim, penso eu, é a valorização do próprio trabalho de Freud, né? De ver esse fenômeno como um fenômeno que a psicanálise deva se interessar, coisa que por muitas décadas ele não foi seguido. A psicanálise, estranhamente, foi deixando a religiosidade como algo não mexível, não um objeto importante para pensarmos, e eu acredito que ela o é, porque ela é um fenômeno humano por excelência. Se ela não é um objeto para a psicanálise, o que é que vai ser? Né? Algo com tamanha disseminação, com tamanho apelo emocional, a relação religiosa, humana com o mundo. Eu não estou falando propriamente, amigos, né, especificamente de doutrinas religiosas, mas eu estou falando dessa demanda religiosa humana com o mundo, de um religar com essas ideias que nos prometem novamente o sentimento oceânico. Né? Então, percebam, né, o centro da abordagem freudiana, para irmos encerrando, o centro da abordagem religiosa, nesse texto em Freud, obviamente, é a dinâmica edípica. E é o Édipo que nos constitui, né, enquanto ponto culminante de um desenvolvimento psíquico, não é? Porque o Édipo é a nossa forma, é aquilo que dá é um protótipo da nossa relação com o amor, incluso com o amor de Deus. É no Édipo que encontramos essa formatação. É o Édipo que nos formata no sentido do que amamos e do que odiamos, do que amaremos e do que odiaremos. É no nosso complexo de Édipo que isso ocorre, da perspectiva da psicanálise, e é a partir dessa perspectiva que veio da clínica que ele foi buscar a relação com a religiosidade. Não é? E, obviamente, fez isso muito bem, mas, ao mesmo tempo, deixou transparecer algumas ideias que me parecem completamente ultrapassadas, que vinham desse positivismo, que vinham dessa ideia, repito, de uma evolução linear, de que, ao longo do tempo, a religiosidade iria perder força e etc. Nada disso, historicamente, se mostrou verdadeiro. Né? Pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês, espero revê-los em outra oportunidade. Eu estou aqui, se tiverem perguntas, quaisquer questões, estou à disposição de vocês e, desde já, desejar um ótimo final de semana. Uma honra estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Se tivermos alguma pergunta, estou aqui à disposição, tá bom? Oi, Luiz Henrique. Eu queria fazer uma colocação. Oi, Miriam. Boa tarde. Prazer te ver. Igualmente. Eu estava pensando aqui, quando a erupção do vulcão Tonga, quantas pessoas não falaram, meu Deus do céu, me ajuda? Sem dúvida nenhuma. Em várias línguas, né, Miriam? Em Sim. Várias línguas. Porque, veja, né?
Eu acho que isso depois Freud pensou, outros analistas também pensaram. A psicanálise opera na perspectiva da linguagem, não de uma linguagem no sentido cotidiano, né, Miriam, de mera comunicação, de tornar algo comum para mim e para você, que eu possa comunicar a você, que é a nossa linguagem cotidiana. A psicanálise busca operar a linguagem na clínica, uma linguagem evocacional. É uma linguagem que evoca coisas, que busca evocar coisas. Né? Nessa frase que você bem lembrou, ai, meu Deus do céu, né? Percebe? É uma coisa assim, é um pedido de ajuda, ai, meu Deus, me proteja, né? E tem também um elemento ambíguo aí do tipo, o que o senhor tem com isso? Com essa explosão? Né? Porque, obviamente, essa ideia da onipotência de Deus, ela é complexa. Né? Eu não me lembro o autor, mas que ele faz uma pergunta fantástica, né? É o paradoxo da onipotência. Ele fez uma pergunta assim, bom, se Deus é onipotente, então ele pode construir uma pedra que ele não possa carregar? Ele pode criar uma pedra que ele não possa carregar? Né? Então, esse elemento da onipotência, né? Por exemplo, puxa, aconteceu um acidente, pessoas morreram, 10 morreram, uma salvou, que salvou, graças a Deus. Mas e as outras? Deus tem o que com a morte delas? Essas perguntas não são feitas, porque há um temor do poder de Deus. Não, Deus é o sumum bonum, que nós, principalmente na nossa tradição cultural, né, Miriam, nós viemos do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus muito bonzinho. Ele é um Deus sumum bonum, né, o Deus do supremo bem. Ele é pura bondade, ele é o puro bem. Mas se você vai no Deus do Velho Testamento, ele é um Deus temperamental, é um Deus que te testa o tempo inteiro. Não é? Ele é um Deus, chamemos assim, irracível. Ele, ao mesmo tempo, ele é de extrema proteção e, ao mesmo tempo, te testa. É o Deus, por exemplo, a quem poderíamos perguntar o que você tem a ver com esse vulcão aí em Tonga? O que você fez explodir isso aí? Né? É o Deus de Jó. Né? É o Deus de Abraão. Né? É uma figura de certa irracibilidade. Né? Mas, enfim, isso é uma beleza de assunto, mas não vamos estender demais aqui, senão o pessoal não almoça, né, Miriam? Mas você veja o elemento que está contido num apelo como esse. Ai, meu Deus! Né? Não precisamos nem ir em Tonga, né, Miriam? Essa tragédia que, infelizmente, ocorreu aqui na cidade de Capitólio, né, na represa de Furnas, nas filmagens, quantas pessoas não gritaram, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Você vê. Há uma evocação. Não é mera comunicação a Deus, mas há uma evocação. Ai, meu Deus, significa, me dê algo de sua força. É algo de uma evocação na linguagem, que é também, como disse, como buscamos operar a linguagem em psicanálise, que ela evoque coisas da vida afetiva do sujeito, né? E não meramente sob um aspecto, Miriam, comunicacional. Né? Foi um grande prazer te rever, Miriam. Forte abraço a você, obrigado pela pergunta.